Gálatas capítulo 5, o versículo 1. Não vou, na verdade é algo que eu não gosto de fazer, mas eu vou usar esse texto para dar uma base ao meu devocional, à minha ideia. Eu prefiro realmente ser fiel à Bíblia, pregar o texto, realmente fazer uma interpretação, uma aplicação, mas não é isso. Eu só vou usar esse texto aqui para dar base àquilo que eu proponho nessa noite. Se os irmãos acharam, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firme, pois, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. É só a parte A que interessa para mim hoje. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Considerando a oração já feita pelo pastor, eu inicio o nosso devocional. Uma das manifestações públicas que o ser humano mostra seu estado caído, o seu estado de pecado, é o senso de propriedade que nós exercemos sobre as pessoas. Fazemos isso quando nós impomos os nossos gostos às pessoas, as nossas preferências. Às vezes, para obter esse poder sobre as pessoas, sobre os nossos semelhantes, nós oprimimos essas pessoas, nós constrangemos essas pessoas a fazer as coisas dos nossos jeitos. E quando isso ocorre dentro da igreja, é muito comum as pessoas declararem que as suas preferências estão todas dentro da vontade de Deus. Quando eu falo igreja, eu tenho em mente as seitas, o adventismo, os testemunhas de Jeová, a congregação, essas igrejas, mega igrejas que têm os seus apóstolos, elas realmente, elas oprimem os seus membros a seguirem as suas leis, as suas tradições. Dificilmente uma pessoa que Deus desperta a verdade nessas seitas, elas vão conseguir se desvencilhar dessas religiões, dessas seitas, pois realmente os seus líderes os oprimem, os constrange, enfim, amaldiçoando essas pessoas, que dizendo que se não for aqui, eles não terão uma vida abençoada em outra religião, enfim, se a pessoa for uma bereana, ela vai ser duramente constrangida. E como eu já disse, essas práticas têm o nome de legalismo. E na verdade, se nós olharmos e analisarmos a nossa natureza, todo mundo tem um pouco de legalismo. Essa prática pecaminosa, por mais que se negue, ela está enraizada em todos os corações, no meu, no seu, no seio da igreja, nas tradicionais, nas pentecostais. Todo mundo tem um pouquinho de legalismo, de legalista nos seus corações. Algumas mais, outras menos. Mas então o que é o legalismo? O legalismo, uma definição que eu encontrei, estudando e tentando achar uma coerência em todas as definições, o legalismo, na verdade, é um modo de viver segundo determinadas regras, na crença de que cumprir tais exigências garantirá alguma forma de bênção, por exemplo, vida eterna ou riquezas terrenas. Então, se você cumpre algumas regras, você é uma pessoa abençoada, Deus vai te abençoar, talvez materialmente, como espiritualmente. Em suma, o legalismo é qualquer tentativa de se apoiar no esforço próprio para obter ou manter a nossa justificação perante Deus. Uma teologia legalista, ela sempre vai negar a suficiência de Cristo na salvação. É por isso que a leitura que eu fiz está aqui em Gálatas, que foi uma carta escrita justamente para combater o legalismo. Lá em Gálatas, um grupo de mestres, eles estavam ensinando que para ser salvo não bastava somente crer em Cristo. Você tinha que ter a sua fé em Cristo e seguir. Você teria que ser circuncidado, você teria que seguir as leis alimentares de Levítico, enfim, é Cristo e mais alguma coisa. Era isso que era ensinado em Gálatas. E então Paulo realmente ele vai combater isso nessa carta. Se você ler Gálatas do 1 ao 6, você vai ver o teor do combate contra o legalismo, dizendo que somente Cristo salva. É o mês da Reforma, amanhã nós estaremos comemorando a Reforma Protestante, é solos Christus, sola Escritura. Então essa é a ideia que tem a carta de Gálatas. Enfim, essa teologia é a famosa teologia de Cristo e algo a mais. Mas isso implica que ao ensinar essas coisas, esses mestres estavam apresentando uma forma de se relacionar com Deus
não bíblica. O legalista, ele se relaciona com Deus de uma forma não bíblica. Ele pensa que está agradando a Deus com a sua conduta, com a sua fé, mas de alguma forma ele não está se relacionando de uma maneira bíblica com Deus. A base do nosso relacionamento com Deus não está ligada naquilo que nós fazemos, mas está ligada naquilo que Cristo fez. É muito comum nós apoiarmos a nossa fé nas nossas obras, naquilo que nós fazemos. Muitas das vezes nós enxergamos até um ativismo cristão, porque nós temos que fazer coisas, temos que fazer, crendo que é esse esforço que vai fazer Deus nos abençoar. E nós esquecemos de Cristo, daquilo que Cristo fez. O legalismo é o que Paulo chama, já como o irmão leu aqui na introdução do culto, é o que Paulo chama de outro evangelho. O legalismo é o evangelho diferente de que ele havia pregado. E abrir mão do verdadeiro evangelho é negar a suficiência de Cristo e abandoná-lo. Sendo assim, rapidamente quero meditar com vocês sobre 3 formas na qual o legalismo se manifesta na vida de um cristão. Eu acredito que, e eu vou dar uma ênfase maior na 3ª forma, que eu acho que é a mais perigosa, é a mais difundida, é a forma de legalismo que realmente ela está ali no nosso meio, comungando com a gente, às vezes a gente não enxerga essa coisa. Então vamos lá, a primeira forma que o legalismo se manifesta é quando nós removemos a lei de Deus do seu contexto. Esse tipo de ensino reduz o cristianismo a uma lista de faça ou não faça. Essa é aquela ideia de quando uma pessoa se converte, nós damos a ela uma lista, uma receita de bolo, dizendo, para você ser um bom crente, você deve fazer essas coisas e não fazer essas coisas. Faça e não faça, aí você será um bom crente. Se essa pessoa seguir essa lista, ela será abençoada. Se a pessoa seguir essa lista e se arrepender, quando ela errar, ela é salva. Mas a implicação disso é que a tal doutrina busca a salvação pelas obras. Eu não estou negando que é óbvio que Deus estabeleceu regras ao seu povo. É óbvio que nós temos algo a fazer e coisas a não fazer. Mas o propósito dessas regras, da lei de Deus, quando você olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, é que essas regras nos mostram o que agrada e o que não agrada a Deus. Não tem propósito nenhum de salvação. Mostra a excelência da santidade de Deus, o padrão de justiça e o nível de santidade de Deus. Não tem propósito nenhum de salvar, a lei não salva. Então, o que Deus leva em conta é a motivação no qual nós obedecemos às suas leis. O que está dentro do seu coração quando você é obediente a Deus? Qual é a sua motivação? Barganhar com Deus? Exigir algo dele? Olha, Senhor, eu estou fazendo, eu exijo que o Senhor me abençoe. Ou é uma forma de gratidão a Ele por aquilo que Ele fez? A segunda forma de que o legalismo se manifesta é quando nós separamos a letra da lei e o espírito da lei. Essa foi uma luta que Jesus travou constantemente com os fariseus, enfatizada principalmente no Sermão do Monte. Esse tipo de legalismo faz com que as pessoas se tornem mestres em obediência exterior, unida com a desobediência interior. Esse tipo de legalismo nós vemos naquelas pessoas a qual nós chamamos de religiosas. As pessoas que têm a sua maneira exterior polida, pomposa, aquela que você olha para ela e você fala, realmente essa pessoa é um excelente crente. Por fora é a bela viola, por dentro é o pão bolorento. Então essa forma, a pessoa religiosa, de uma certa forma, ela é uma pessoa legalista. E vejamos aqui alguns exemplos que eu acho aqui fantástico que Jesus nos ensinou. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, os versículos 21 e 27. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Eu vou fazer a leitura aqui. Primeiro eu vou começar no versículo 21, que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É aquela pessoa que fala, eu nunca matei ninguém,
Eu nunca dei um tiro em alguém e tirei a vida dessa pessoa. Eu nunca dei uma facada em alguém e tirei a vida dessa pessoa. Ela nunca fez isso. Mas o seu coração é um coração rancoroso. O seu coração é um coração que despreza as pessoas, que odeia as pessoas. Ela nunca fez nada de mal exteriormente. Mas dentro do coração dela borbulha ódio, desprezo. Aquela pessoa que na sua frente ela te trata bem, ela faz a política da boa vizinhança, mas no coração dela ela te despreza, ela não te ama. A Bíblia diz lá em 1 João que quem não ama seu irmão mostra que continua mortos em delitos e pecados. Versículo 27 vai dizer assim também: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Eu nunca mantive um caso extraconjugal, nunca traí a minha esposa, nunca tive uma relação carnal com outra mulher. Mas o histórico de internet dessa pessoa entrego. É uma pessoa viciada em pornografia, é uma pessoa que anda na rua e tentado pelas mulheres, que sempre dá a segunda olhada, cobiça as mulheres. Ele nunca adulterou. Você se perguntar para ele se ele já foi a um motel ou algo assim, um relacionamento carnal com a pessoa, ele nunca fez. Mas o coração dele borbulha em impureza. O coração dele é viciado em pornografia. Ele é um homem, digamos assim, que não é íntegro na rua, mexe com mulheres, olha para as mulheres, enfim. Então é esse tipo de legalismo que nós encontramos também no meio da igreja. Quando eu digo igreja, eu não digo igreja local, do Vila Teixeira, eu digo igreja no geral. Não me entendam mal. A terceira forma que o legalismo se manifesta, e essa, como eu já disse, eu acredito ser a mais popular e a mais difundida, é aquela que acrescenta leis à lei de Deus como se fosse lei de Deus. Acrescenta leis à lei de Deus como se fosse lei de Deus. Um exemplo claro aqui desse tipo de legalismo, nós vamos encontrar lá em Eva, em Gênesis, capítulo 2, os versículos de 16 ao 17. Gênesis, capítulo 2, os versículos 16 e 17. Olha a comparação de como o embrião do legalismo já estava lá em Gênesis, né? Se a gente for analisar aqui, até um pouquinho antes da queda, não sei se eu vou chutar algo aqui, talvez a serpente já tinha enfeitiçado Eva, ela já estava ali com o brotinho do legalismo no coração dela, mas vamos olhar aqui, essa aqui é a ordem que o Senhor deu a Adão. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a ordem. Não coma. Não coma. Deus falou, não coma. Agora aqui, Eva, com seu legalismo. Capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Diz assim, eu vou contextualizar. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha como ela é ousada, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morra. Onde que na ordem de Deus está dizendo para não tocar no fruto? Olha o legalismo aí, ela já acrescentando coisas na lei de Deus. Vocês tiveram um pouco de tempo, você pode fazer essa comparação. Deus não disse não toque, ele disse não coma. Mas Eva disse, não tocareis e não comereis. Esse é um embriãozinho do legalismo, na vida já de Eva, antes da queda, um pouquinho antes da queda. Os profetas do Antigo Testamento expressaram a ira de Deus contra essa forma de comportamento. Lá, tais homens colocavam fardos pesados sobre os ombros do povo de Deus, faziam restrições que Deus não fazia. Mais uma vez eu volto ao constante conflito entre Jesus e os fariseus, que impunham coisas difíceis às pessoas, que eram constrangidas por obrigações criadas por homens.
Jesus reprovou os fariseus porque eles haviam elevado as tradições ao nível da lei de Deus, usurpando a autoridade e oprimindo as pessoas. É claro, se você olhar a Bíblia lá, você vai ver os fariseus oprimindo as pessoas, colocando as suas tradições ao nível da lei de Deus. Porém, como eu já disse, esse problema não se limita lá no passado, não se limita apenas aos fariseus. Isso vem afetando a igreja no decorrer dos séculos. Nas igrejas, não somente tradições foram acrescentadas à lei de Deus, como se fossem testes de fé, testes decisivos pelos quais os irmãos são considerados cristãos ou não. Algumas tradições, melhor dizendo, algumas igrejas, alguns líderes, eles medem a sua fidelidade a Deus, ele mede a sua santidade baseado em tradições. Por exemplo, se você... Eu vou dizer algo que eu vivi, algo de experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu tenho um metabolismo muito acelerado. Eu estou aqui na frente de vocês, mas eu estou suando por dentro. Não por nervosismo, realmente, porque meu metabolismo é muito acelerado. Eu tenho dificuldades em usar terno. Eu tenho dificuldades em usar roupas quentes. Eu venho do contexto de Assembleia de Deus, ao qual diziam que homens abençoados, homens santos, homens íntegros, tinham que usar ternos. Andar a vida inteira de terno. Debaixo desse sol, você anda de terno, com a Bíblia debaixo do braço. Então, eu me sentia constrangido porque eu não conseguia usar terno, eu me passava mal, minha pressão subia, enfim. Então, eu me via como um homem menos santo do que aquele santo. Mas isso é tradição, onde na Bíblia diz isso? Como sabiamente o Rui, certa vez ele comentou conosco na classe dos homens, se eu não me engano, isso é uma tradição americana, que talvez lá é mais frio, lá as pessoas têm que usar uma roupa mais forte, justamente para se proteger do frio, mas no nosso país não. Então eu me sentia constrangido, eu me sentia oprimido, eu me sentia um crente de segunda classe, porque eu não usava terno. Então são esses tipos de tradução. Então as pessoas, as igrejas legalistas, elas usam desse tipo de tradição justamente para medir a sua santidade. Então esse é o problema. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o compromisso de uma pessoa com a fé cristã é medido por ela usar brincos, batons ou dançar. Se você, irmã, usa um brinco, isso não vai dizer que você é menos santa. Se você, irmã, usa um batom, mas jamais, na Bíblia não diz que isso, diz que você é menos santa. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Evidentemente que a Bíblia nos ensina as mulheres e homens se comportarem de uma forma íntegra, principalmente as mulheres, no contexto das mulheres, se comportarem de maneira a qual não cause escândalo, a qual não causem desejos ilícitos nos homens. Mas em lugar nenhum essas tradições dizem: você não deve usar brinco, você não deve usar batom, você não deve cortar o cabelo, você não deve ter a sua higiene pessoal. Em lugar algum a Bíblia diz isso. Infelizmente, quando essas minúcias se tornam um teste de fé, não somente se elevam ao nível da lei de Deus, mas vulgarizam a retidão. São coisas pequenas, coisas que não são bíblicas. Mas quando ela se torna um teste de fé, realmente a lei de Deus ela é vulgarizada, ela é rebaixada. Então nós temos uma religião de hipocrisia. A pessoa pode andar de terno, a pessoa pode deixar de cortar o seu cabelo, a pessoa pode deixar de usar um batom, um brinco, mas o seu coração é pernicioso, seu coração é insensato, seu coração é um coração orgulhoso, soberbo. E na verdade é isso que causa essas situações. Eu faço, então eu sou um bom crente. Eu ajo assim, então eu sou um bom crente. Eu não estou dizendo que se você fez um propósito com Deus, talvez de usar um tipo de vestimenta, talvez ter um tipo de comportamento, isso é errado. Eu, por exemplo, desde quando, isso não é novidade aos irmãos, eu mudei de carga, minha carga horária aumentou. Então eu me vi realmente sem tempo algum de estudar a Bíblia, de ter um tempo de maior de oração, um tempo maior de leitura. Então o que eu propus para mim, um voto que eu fiz comigo: eu não vou ver televisão, eu não vou perder meu tempo vendo televisão. Isso é um voto meu. Mas no momento que eu passo a exigir isso de outras pessoas,
Eu estou pecando, eu estou sendo legalista. Não há mal algum você ver televisão, contanto que você tenha cuidado com aquilo que você assiste. Então eu não posso dizer, se você vê televisão, você é menos santo. Se você perde 1, 2 horas na televisão e não lê a Bíblia, você é menos santo do que eu. Então talvez não, muitas pessoas fazem propósitos, fazem votos. Então, você com o seu voto, mas se o seu voto não está aqui embasado biblicamente, você não tem direito de impor a sua preferência às pessoas. Quando essas coisas exteriores se tornam um padrão para medir a retidão, como eu já disse aqui, elas obscurecem os testes genuínos de retidão. Agora eu vou exemplificar com 2 perguntas para que você possa meditar, se você tem o desejo de meditar. 2 perguntas eu encerro aqui. O que é mais fácil nós realizarmos? Maturidade em nossa misericórdia ou pagar dízimos? O que é mais fácil nós fazermos? Uma introspecção, nós nos autoexaminarmos, buscarmos os pecados, as situações que realmente fazem nós sermos desagradáveis às pessoas, ou pagar o dízimo? É lógico que pagar o dízimo vai exigir de você um sacrifício financeiro. Isso é fácil. Porém, pagar o dízimo é muito mais fácil do que você investir tempo na busca de justiça e misericórdia. É fácil você vir aqui colocar o seu dízimo na casinha ou lá no fundo, mas qual tempo você está gastando em santificação? Qual tempo você está gastando para que Deus mostre os seus pecados, você se arrependa dele e torne-se uma pessoa mais misericordiosa, uma pessoa mais graciosa, uma pessoa mais maleável? O que é mais fácil? Desenvolver os frutos do Espírito, vencendo o orgulho, a cobiça e a impaciência, ou evitar de dançar ou ouvir músicas seculares? Óbvio que é mais fácil você deixar essas coisas de lado. A partir de hoje eu não ouço mais músicas seculares. A partir de hoje eu não vou ter mais tais comportamentos que outrora eu tinha. Isso é fácil, qualquer um faz. É você propor no seu coração, você ter uma vida disciplinada, criar um hábito na sua vida, você faz. Mas agora vencer o orgulho, a cobiça, a impaciência, aí é outros 500. Aí vai exigir de você uma vida de oração. Aí vai exigir de você uma vida de leitura na palavra, meditação na palavra. Uma entrega, arrependimento dos pecados, se entrega ao Espírito Santo, confessando os seus pecados, Deus te amassando, Deus te esmagando, espremendo todos os seus pecados para fora. E ao sair os seus pecados, a negridão dos seus pecados do seu coração, o Espírito vai habitando. E você se torna realmente um servo de Deus, um discípulo de Deus. Então acho que é muito mais fácil você parar de fazer alguns hábitos que você tem do que ter uma vida realmente comprometida com a palavra de Deus. Então essa é a meditação que eu queria trazer aos irmãos hoje. O perigo do legalismo, que realmente ele está aqui dentro do nosso coração. Esse desejo de impor as nossas regras, esse desejo de seguir tradições a qual não está na Bíblia. O legalismo mata, o legalismo já matou fé de milhares e milhares de pessoas. O fardo é muito pesado. É colocar fardo nos ombros a qual Deus não colocou. É exigir coisas das pessoas a qual Deus não exige. Estamos no mês da reforma. Amanhã, como eu já disse, vamos comemorar a reforma protestante. A nossa única regra de fé, a nossa única bússola na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui na terra, é esse livro aqui. Por isso que o pastor Luciano, o pastor Carlos, os irmãos exortam, instruem a vocês, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, não se deixem enganar por ventos de doutrinas. É aqui que nós devemos colocar toda a nossa fé, é aqui que nós devemos buscar sabedoria, é o sola escritura. Agora você pode estar pensando, então eu vou abandonar tudo, já que não é assim, eu posso fazer de qualquer jeito, se eu fizer alguma coisa, obedecer à lei, eu vou estar sendo legalista? Não, de forma alguma. O legalismo, ele é um extremo, ao contrário à lei de Deus, mas temos o outro extremo, e nessa eu
em uma outra oportunidade, se Deus permitir, a gente pode meditar a respeito disso. É o antinomismo. É o crente que vive sem lei alguma. É aquele que tem Jesus como Salvador e não como seu Senhor. Contando aqui rapidamente, e eu encerro o que aconteceu essa semana passada comigo. Eu trabalho na Sanasa, para quem não sabe, e eu estava num plantão juntamente com algumas outras equipes. Então nós tivemos que atender uma solicitação rápida de falta de água. E nisso parece que era numa academia, saiu um rapaz lá na academia, mas eu não estava presente nessa situação. Isso foi um colega meu dizendo, porque ele sabe que eu sou crente, ele veio comentar comigo. O que ele viu realmente foi vexatório. Ele falou assim, é um negrão, um colega meu, justamente falando assim, então, amigo, faltando água, eu estou aqui na minha academia sem água, tem como vocês me ajudar? Tem, a gente sabe. A gente já sabe o problema, já chegando lá para resolver rapidamente. Aí o negrão, brincalhão, que trabalha comigo, ele disse assim, você tem fé? Opa, o cara da academia tem fé. Você rezou hoje? Não, eu não rezo, eu oro. Mas por que você... Qual que é a diferença? Quem não é crente não sabe disso. Não, porque quem reza é católico e quem ora é evangélico. Eu sou evangélico. Beleza, vamos lá. Aí, vamos lá, o colega conseguiu arrumar, deu água para o homem. Assim, eu acho graça, mas foi uma situação triste. Porque quando eu lembro dessa história, eu lembro do negão contando. Então, você imagina um cara que sabe contar bem uma história que você acaba rindo. Mas assim que ele viu a água saindo da torneira, o negrão disse assim para mim, Ricardo, o cara falou um monte de palavrão. Os piores palavrão que você pode imaginar. A hora que ele viu a água, mas subiu aquela excitação nele, aquela alegria nele, que ele viu aquela água saindo, ele ligou a metralhadora de tanto palavrão. Aí o negrão olhou assim para ele e falou, mas você não é evangélico? Aí ele falou outro palavrão, eu sou, mas eu estou feliz. Poxa vida, cara. É lamentável. É pessoas que têm o Senhor, entendem o Jesus como Salvador, não como seu Senhor. É pessoas que estão na igreja, mas não estão nem aí com compromisso com a palavra de Deus. Com que a nossa boca não deve dizer coisa torpe. Como o pastor Luciano acabou de orar aqui, que dos nossos lábios saiam palavras de louvores, não de palavrão, não de coisas injuriosas. Eu fiquei chocado de saber que um cara que se diz cristão falou tudo aquilo. Você pode pensar, imagine os piores palavrão que vocês conhecem, que vocês já ouviram, saiu da boca de um rapaz que se diz cristão. Então eu entendo que essa pessoa ela não está nem aí para a lei de Deus. Então esse é o extremo do legalismo. Eles pegam firme na lei, o outro eles afrouxam a lei de Deus. Amém, irmãos? Eu espero que essa meditação possa ser edificante aos irmãos, que nós possamos realmente viver a liberdade que Cristo nos concedeu e vivermos realmente para a honra e a glória dele. Esse é o Soli Deo Glória, é o Senhor que faz a transformação em nós, é o Senhor que nos guia. Nós temos as nossas responsabilidades sim, mas é Deus que faz em nós a salvação e que permite que nós possamos ser homens e mulheres santos. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor Luciano, muito obrigado. Amém. Obrigado, irmãos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.